Vamos interpretar um circuito elétrico? Em um vídeo anterior, nós te apresentamos os elementos constituintes de um circuito elétrico. Falamos que circuito é um caminho fechado para que isso aconteça. Falamos que o gerador é o coração do nosso circuito, ok? E aí o que é que nós queremos com essa brincadeira? Vamos montar um pequeno circuito, pequeno, bem simples, tá? Um circuito de corrente contínua para ilustrar o que é um circuito elétrico. Amigos, observem com carinho. Primeiro, esse tipo de circuito não é o tipo de circuito que nós usamos na vida real. O maior erro dos alunos quando vão estudar circuito elétrico é querer ver isso aqui na prática. Primeiro, a nossa fonte de energia é a hidrelétrica lá, que vem trazendo corrente alternada aí por essas tomadas para a gente, por essa fiação. Isso daqui é um circuito de corrente contínua, que é um circuito mais simbólico. A gente tem aqui, por exemplo, um resistor de 2 ohms, um resistor cuja resistência pode valer 5 ohms, e esse aqui, cuja resistência vale 3 ohms. Amigos, observem bem. Se eu colocar aqui nós temos um gerador de 20 volts, Vasco, você já partiu do princípio de que ele era um gerador. Tem algum erro? Não, não tem erro nenhum. Esses aparelhos precisam de energia elétrica de alguém para funcionar. Só pode ser do gerador, isso aqui jamais poderia ser um receptor. Lembrem-se, o sentido convencional da corrente elétrica é entrando pelo polo negativo do teu gerador. E meus amigos, olha só, eu vou percorrer esse circuito todo olhando quais foram as modificações que foram feitas nas reservas de energia do circuito. Vejam que a linguagem que a gente está usando é uma linguagem muito simples, muito pouco técnica e bem dedicada a você que não tem facilidade nesse assunto. Imagine o seguinte, se eu vou partir desse ponto, a cada ponto do circuito nós temos um potencial elétrico quando a gente passou por algum aparelho. Então, o potencial elétrico que eu vou ter aqui e o que eu vou ter quando eu voltar ao mesmo, vai voltar a ser o mesmo potencial. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos é a mesma. Então, observem, vocês poderiam percorrer o circuito de qualquer ponto. Estou começando por aqui, simplesmente por uma questão qualquer, tá? Na hora que eu acabei de encontrar aqui esse gerador, o que é que ele vai provocar? Ele vai provocar uma alta no potencial elétrico. E, amigos, se era baixo e ficou alto, o que é que nós podemos dizer? A DDP foi de menos 20 volts. Para você não ficar com essa preocupação de olhar sinal, olhe só para o sinal do polo de entrada, que isso facilita um pouquinho a sua vida. Então, uma DDP de menos 20 volts. Depois eu encontrei um resistor. Resistores provocam queda nos níveis de energia. Então o potencial era alto e vai ficar baixo. Quanto vai ser a DDP ali? Como é que se calcula a DDP em resistor? RI, depois RI, depois RI. Eu não voltei para o mesmo ponto? Amigos, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a famosíssima e técnica Lei das Malhas de Kirchhoff. Somatório dos S, mas o somatório dos RI é igual a zero. Roupagem essa que depende de qual referencial você está usando do gerador. E vamos ser básicos, tá? Vamos ser básicos. Nós temos aqui que 10I vai ser igual a 20 ampere, ou 20 volts, a corrente vai ser 2 ampere. O que é que mudaria nessa tua figura se ele acrescentasse um amperímetro bem aqui? Nada. Ele estaria perguntando única e exclusivamente quanto é a corrente desse circuito. 2 amperes. O que é que mudaria se a gente colocasse um voltímetro bem aqui? Em nada, se ele for um voltímetro ideal. E quanto é que ele iria marcar? 4 volts. Nesse outro aparelho, se a gente colocar um voltímetro, quanto marcaria? RI, 10 volts. Quanto marcaria esse voltímetro ideal 3 aqui? 3 vezes 2, 6 volts. Amigos, vejam que esses aparelhos utilizaram uma linguagem bem popular. 4 com 10, 14, com 6, 16, dos 20 volts disponibilizados pelo nosso querido gerador.
Então, vejam mais um detalhe. Você lembra que na mecânica a gente tinha que potência é trabalho sobre tempo? Ora, trabalho em eletricidade é o que é que a gente faz para deslocar essa carga, né? A gente faz com que ela se submeta a uma certa diferença de potencial para que esse movimento aconteça. E essa quantidade de carga num certo tempo, o nome disso é corrente elétrica. E há uma dificuldade muito grande dos alunos para entender que essa definição aqui, ou essa aplicação da primeira lei de Ohm, ou essa outra substituição também vinda da lei de Ohm. O que é que a gente fez de tão maravilhoso aqui? Simplesmente passou o R para o denominador. Se você faz a substituição, potência R2, ou se você faz essa substituição e fica o 2 sobre R, qual delas eu devo usar se ele me pedir, por exemplo, a potência dissipada no resistor de 5 ohms? Amigos, para calcular a potência de um aparelho desse, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que qualquer um desses cálculos. A grande confusão que existe na cabeça dos alunos com relação a isso aqui é quando a gente está analisando um gerador que não é ideal, que tem resistência interna, potência total, potência útil, potência dissipada. Mas, meus amigos, se vocês colocarem I vezes o Udo de 5 volts, você vai ter uma potência de 20 watts. Se você vier no R vezes I2, você vai ter 20 watts. Se você vier no U2, porque a DDP do de 5 ohms é 10 volts, sobre o R, você vai ter 20 watts. Observe que não tem essa de qual a melhor delas, que potência dissipada é R2. Qualquer uma das três faz o cálculo que você quer. Que tal a gente ampliar um pouquinho mais essa nossa aplicação? Vamos lá? Observe esse segundo exemplo que eu estou colocando aqui. Creio que todos nós já tenhamos posto pilhas em aparelhos. Você já notou que quando você coloca as pilhas, você liga o polo positivo no polo negativo? Isso significa que você está fazendo uma associação em série de geradores. E aqui nessa nossa figurinha, olha que coisa. Polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Amigos, essa ligação aqui não caracteriza dois elementos iguais. Então, o que é que nós temos? Provavelmente um é um gerador e o outro é um receptor. E o que é que a gente deve fazer aqui? Lembrar, você geraria 60 para consumir 20 ou você geraria 20 para consumir 60? Ora, sem sombra de dúvidas, esse é o nosso gerador, esse é o nosso receptor. Lembrem-se que o sentido da corrente convencional é entrando pelo polo negativo do gerador. E aí, olha só que barato. Por que não percorrer esse circuito todo? Para que decorar uma equação? A gente simplesmente está partindo de um ponto e voltando ao mesmo ponto do circuito. Amigos, vejamos. A DDP nesse elemento, RI, polo de entrada, já me garante o que é que vai haver. Vai haver uma alta no potencial. E por que é negativo? Era baixo e ficou alto. Mais 2I, mais 3I, mais 5I, mais 20 volts, igual a zero. O que é que nós temos? 10, 12, 15, 20I, igual a 40 volts. A nossa corrente vai ser de 2 amperes. Mesmo esquema, se tiver um amperímetro aqui, não muda nada. Se tivermos um voltímetro aqui, não muda nada. Se tivermos um aterramento em qualquer canto, não muda nada. Então, vamos pensar mais como alunos e menos como técnicos, ok? Nesse segundo vídeo dessa sequência de vídeos sobre circuitos elétricos, esperamos ter clareado um pouco mais. Numa próxima oportunidade, colocaremos um capacitor, ok? Um grande abraço, espero que tenham curtido o vídeo.